começar. É a última sessão, né, do seminário, né, Sexto Simpósio Lutas Sociais na América Latina, GT, Lutas Urbanas e Rurais, né, na América Latina. Então, hoje nós temos 3 comunicadores. Eu proponho o seguinte, como nós fizemos ontem e antes de ontem, 20 minutos para cada, na ordem que está aqui na programação, primeiro o Luciano, depois o Leandro, e depois a Eduarda, e como só estamos nós, depois da exposição nós abrimos, né, debate entre nós, perfeito? Tudo bem. E como é 20 minutos para cada, quando der 15 minutos eu aviso no chat, tudo bem? Que faltam 5. Então, Luciano, eu vou fechar meu microfone e a palavra é sua. Bem, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho, que se baseou na minha dissertação de mestrado, tendo em vista a problemática indígena. Minha dissertação de mestrado trabalhou com livros didáticos e paradidáticos voltados ao ensino de história ou que contivessem conhecimentos históricos produzidos pelo Centro de Trabalho Indigenista, que é uma ONG que data de 1979 e persiste até os dias atuais. Este trabalho foi desenvolvido e foi aprovado na Unifesp, campus de Guarulhos, Universidade Federal de São Paulo. Um dos pontos desta dissertação, e que eu vou trabalhar aqui, é a importância da educação indígena diferenciada. Educação indígena diferenciada no sentido de pensar numa educação protagonizada por comunidades indígenas, por suas associações, por professores indígenas, tendo o seu próprio protagonismo ou com auxílio de ONGs com objetivos afins, como o próprio CTI. Dentre associações que produziram materiais, podemos citar, entre os Terena, a AITECA, que é a Associação Indígena Terena de Cachoeirinha, ou a PROTEM, que é a Associação dos Professores Terena de Miranda. Uma coisa que me motivou muito a defender este enfoque foi justamente a conjuntura política que estava se desenvolvendo no sentido de cerceamento de direitos constitucionais de diversas comunidades, como o direito de guiar o seu próprio processo educacional, coisa que é garantida no artigo 210, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 88. E diversas ações legitimadas pelo poder público que cerceiam esse direito, como, por exemplo, a tese do marco temporal, que é uma coisa que começou a ser discutida em 2014 e atualmente continua a ser pauta de discussão, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Congresso Nacional, no sentido de que as comunidades indígenas só teriam direito ao território se conseguissem comprovar a permanência no momento de promulgação da Constituição Cidadã, coisa que por si só já vai contra a Constituição, porque se olharmos no texto constitucional, há a ideia de que o direito sobre terras indígenas é imprescritível e o direito
justamente no qual as comunidades indígenas podem interagir, vai justamente na esfera do direito coletivo, ou seja, no direito de grupo, que também não prescreve. E uma forma de conscientização de diversas comunidades, da sua força como grupos sociais ou grupos éticos, estão justamente podem estar presentes em currículos diferenciados, na proposição de materiais didáticos feitos em parceria com lideranças indígenas, assim como em cursos de formação, que é uma possibilidade, seja na academia, seja em cursos de extensão. Do conjunto de materiais analisados, não há a menção ao marco temporal, mas há uma forte alusão à ideia de ancestralidade, de ligar o grupo étnico, o seu modo de vida tradicional, a sustentabilidade do ambiente, assim como um local, assim como um local onde eles vivem com uma esfera cosmológica, ou seja, é um lugar que habitam, lugar de manifestações culturais, lugar de luta coletiva, tanto que eu me baseei em minha pesquisa em autores que trabalham livro didático, mas também autores indígenas que estão na academia, e como, por exemplo, o Ailton Krenak, o Edson Machado de Brito, que é mais conhecido como o Edson Caiapó. Cheguei a usar um pouco do já falecido Cacique Juru, né? Entrevistas da ativista Sônia Guajajara, e pensando nessa ideia da defesa da educação indígena diferenciada, um ponto que eu notei em minha pesquisa e que foi até evidenciado quando eu entrevistei a antropóloga Maria Elisa Ladeira, que é uma das fundadoras do CTI. A ideia de produzir materiais, há a ideia de produzir materiais bilíngues, mas há uma outra lógica também. Por exemplo, eu trabalhei com materiais produzidos para Timbiras, Guaranis, Mibiá e Terena. E dentre esses materiais, muitos eram escritos em língua portuguesa. E uma justificativa utilizada, isso segundo a pessoa que eu entrevistei, que foi a Maria Elisa Ladeira, foi justamente pensar que a língua portuguesa deixa de ser um mecanismo de doutrinação do indígena para ser um mecanismo de embate de comunidades indígenas com o não indígena, a fim de requerer direitos constitucionais, como o manejo sustentável dos recursos naturais, o direito de guiar seu processo educacional, o direito ao território. Tanto que, quando o CTI foi formado e começou-se a produção de materiais didáticos, um ideal que estava proposto era o do ideal comprobatório, ou seja, vamos produzir material didático para ter um material escrito para, de certa forma, comprovar a posse e a permanência ou a transição de determinada comunidade em determinado território. E a ideia de trabalhar com a educação indígena diferenciada é porque nesses materiais didáticos também evidencia-se a ideia de mitos fundadores, mitos que acabam congregando os grupos aos quais são direcionados, a ideia de ligar o indígena à preservação do meio ambiente,
também a conscientização dessas comunidades como grupos coesos e a importância deles permanecerem como coesos para requererem do poder público direitos constitucionais, e de poder lutar contra práticas que, por exemplo, são legitimadas pelo atual governo, que legitimam o garimpo ilegal, madeireiros ilegais, a grilagem de terras, a atividade pecuária ou a monocultura, seja de cana-de-açúcar, seja de soja, ou de eucalipto para produção de papel. Uma das motivações que eu tive para começar esse mestrado em 2018 foi a segunda comissão parlamentar de inquérito, FUNAI-INCRA, que ocorreu em 2017, ou seja, no governo de Michel Temer, no qual tanto o relator quanto o presidente dessa comissão eram claramente membros da chamada bancada ruralista, e podemos pensar que essa comissão não pensou em levar adiante práticas indigenistas ou em prol em comunidades indígenas, mas uma verdadeira caça às bruxas, no sentido de propor a revisão de práticas demarcatórias da FUNAI, o que cercearia direitos indígenas, tanto que no governo Michel Temer só houve, se eu não me engano, 3 demarcações, e no atual governo não houve nenhuma, sendo que esta foi uma promessa de campanha cumprida pelo atual presidente. E tendo em vista, puxando um pouco a conversa de bastidor do Jair comigo, né, antes de começarmos o evento, a desmobilização de órgãos públicos importantes para que haja a consolidação de um regime democrático aqui no Brasil, como, por exemplo, a falta de recursos destinada tanto à FUNAI como ao IBAMA, e também podemos pensar nessas questões para reforçar a ideia da importância da educação diferenciada, no sentido de reforçar a questão da identidade de grupos étnicos. Não me refiro à educação diferenciada no sentido nacional, mas no sentido local, ou em sentidos regionais, porque, no contrário, iríamos acabar caindo em estereótipos e desprivilegiando outros grupos, ou caindo em brigas. Por que vamos privilegiar Terena e não Guarani? Por que vamos privilegiar Cadioel e não Timbira? Entraríamos nessa seara, que seria desnecessária, sendo que cada grupo social tem suas especificidades, tem seus valores e tem seus direitos e suas tradições garantidas pela atual Constituição. Ao todo, eu trabalhei com 7 obras didáticas e paradidáticas, e sempre fica muito forte a questão da terra, a questão de ligar o indígena ou as comunidades indígenas às suas tradições no meio rural ou no ambiente fora da cidade. Dentre os trabalhos que eu utilizei, eu também me baseei na historiadora Circe Bittencourt, que ela até, em seus estudos,
chegou a trabalhar um termo chamado nacionalismo de direita, que é um termo que ela cunhou, que trabalha do início do período republicano até a década de 40, no qual se pregava uma ideia de unidade e no qual os grupos minoritários ou marginalizados não tinham voz. Coisa que acaba mudando entre as décadas de 70 e 80, quando há um grande movimento no Brasil contra o regime militar, pela redemocratização, e os movimentos da sociedade civil acabam ganhando força. Dentre eles, o Centro de Trabalho Indigenista, que acaba surgindo nesse período. O material didático que eu trabalhei foi do período temporal de 1999 até 2012, porém, o meu recorte como historiador foi de pensar a década de 70 até 2017. Década de 70 por quê? As comunidades indígenas são colocadas num grau de subalternidade por meio do Estatuto do Índio, mas, por sua vez, esse movimento do Estado de abafar as vozes das diversas comunidades provoca, em si, um movimento de contestação, criando lideranças como, por exemplo, Ailton Krenak, Marcos Terena, o falecido cacique Juruna, e pensando até 2017, onde houve essa famigerada comissão parlamentar de inquérito. Enfim, para quem quiser se aprofundar no que eu estou falando, a minha dissertação já se encontra no repositório virtual da Unifesp. Posso até colocar o link para quem tiver interesse em dar uma olhada. Se possível, estou acessível a responder as perguntas. E, mais uma vez, obrigado por me ouvirem. Muito bom, Luciano. Obrigado. Então, passemos agora ao segundo, que é o Leandro Galastri. Leandro, a palavra é sua. Deixa eu... Bom, então eu agradeço a oportunidade, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com os colegas. E é um trabalho que eu submeti ao seminário, que ele tem uma parte historiográfica que fala de movimentos indígenas recentes na América Latina, de Bolívia e Equador, e tem uma parte de alguns fundamentos teóricos a respeito, né? Dada o perfil da contribuição mais historiográfica e de casos concretos dos outros palestrantes, né? Eu optei, então, por fazer uma apresentação de algumas premissas teóricas que eu uso nessa pesquisa, né, com os movimentos indígenas recentes na Indo-América, não no Brasil, mas as causas em comum são muitas, né? Bom, eu vou começar então, eu também vou cronometrar meu tempo aqui, Jair, aí serei disciplinado aí. Então, é mais ou menos o seguinte, que no continente americano, o tema é essa questão da subalternidade indígena na região, né? E a luta pela superação dessa subalternidade. Então, no continente americano, no conjunto das suas sociedades pluriétnicas, né, não é possível a gente criticar com profundidade o fenômeno social do racismo sem associar a renitência desse fenômeno à questão dos antagonismos de classes sociais, né?
Então, na América Latina, o marxista peruano José Carlos Mariátegui, ele foi de longe, né, quem mais tratou essa associação em suas últimas consequências, né, a associação classista e racial. Então, são bem conhecidos os textos nos quais ele aprofunda essas reflexões, embora tenha se ocupado centralmente das questões indígenas, né, dos povos autóctones das Américas. O Mariátegui, então, ele demonstra como a penúria material e cultural das populações herdeiras do Império Incaico, ela, no caso no Peru, né, se deve diretamente ao regime de propriedade da terra, né, e como o racismo colonial e crioulo foi e continuou sendo utilizado para perpetuar os regimes de escravidão e servidão impostos aos indígenas, camponeses em sua grande maioria. Então, para o Mariátegui, é só a liquidação do que ele chama de feudalidade, né, feudalidade, poderia assentar, firmar as bases econômicas, sociais e políticas para a resolução do problema, do que ele chama de problema das raças e da terra. A colonização da América Latina, ela significou um retrocesso, né? Como a gente sabe, o morticínio, a dispersão para diversas tribos agrícolas, de povos como o Quechua, o Aymara, o Azteca, né? No caso do México. Para o Mariátegui, o preconceito da inferioridade das raças indígenas justificou para o colonizador branco a máxima exploração da força de trabalho dos povos autóctones, né? Quando não a simples eliminação física, né? Então, citando aqui o Mariátegui, abre aspas, boa parte de nossos burgueses e gamonales são os coronéis peruanos, os latifundiários peruanos da virada do século XIX e XX, né? Então, boa parte de nossos burgueses e gamonales sustenta calorosamente a tese da inferioridade do índio. O problema indígena é, em meu juízo, um problema étnico cuja solução não depende absolutamente de sua interação com raças supostamente superiores, né? Então, essa tese de que a necessidade de um eventual branqueamento, por exemplo, o Mariátegui é óbvio que já nessa época não considera sequer digna de debate, né? Para o Mariátegui, então, para o imperialismo estadunidense ou inglês, né, as terras indo-americanas elas teriam um valor econômico muito menor, lembra o Mariátegui, se a força de trabalho contida nelas não fosse explorada em regime de semi-servidão ou em regime de precário assalariamento rural. Então, a condição para que a indústria açucareira peruana, no início do século XX, por exemplo, pudesse concorrer com a de outros países, com a produção açucareira de outros países detentores de técnicas mais avançadas, né? Bem como para compensar os elevados fretes para o seu transporte, essa diferença tecnológica era garantida justamente pelo baixíssimo valor da mão de obra que se utilizava aqui na América Latina. Nós estamos falando aqui de uma hiperextensão da exploração da mais-valia, né, da força de trabalho indígena. Então, o racismo crioulo, ele aparece como elemento central das relações de dominação e exploração das classes camponesas, né? Crioulo, como a gente sabe, são os brancos descendentes diretos dos espanhóis colonizadores aqui, né? Então, o racismo dessas classes aparece como elemento central das relações de dominação e exploração das classes camponesas. Funciona também como um obstáculo
para a construção de uma verdadeira questão nacional, de uma verdadeira luta por autonomia em relação aos países de capitalismo central, né? Nos países americanos com grande proporção de população indígena, o que o Mariátegui considera ser um problema também presente nos continentes asiático e africano, né? Ou seja, nesses países, o racismo das burguesias e aristocracias fundiárias locais contra os índios, tanto contra negros, aí palavras do Mariátegui, negros e mulatos, né? Fecha aspas, está no mesmo nível do desprezo que os imperialistas estrangeiros brancos sentem por essas populações. Aí aspas também, uma citação do Mariátegui. O sentimento racial atua nessa classe dominante em um sentido absolutamente favorável à penetração imperialista. Ou seja, o Mariátegui está se colocando o problema do racismo como uma alavanca do imperialismo nas nossas terras, né, nos nossos continentes. Então, um sentimento, segundo o próprio Mariátegui, que se estende também a grande parte das classes médias, as classes médias locais, né, que imitariam a aristocracia e a burguesia em seu desdém pelo que eles chamam de plebe de cor, né, a despeito das próprias características de mestiçagem que essas classes médias exibem, né? Para a gente ver como fica mesclado, como fica indelimitável essa imbricação entre racismo e dominação de classe, né? Bom, mas o Mariátegui, ele refuta o perigo, esse perigo reacionário de reivindicar simplesmente um retorno, né, ao passado das etnias do Império Incaico e suas relações políticas, ou seja, ele recusa qualquer fé messiânica na restauração dessas sociedades locais pretéritas, né? Não se trata de restaurar relações pré-colombianas. Para ele, apenas transformações nas condições econômicas e sociais contemporâneas, no caso, século XX, né, e de toda forma continuam, essas exigências continuam, né? Apenas transformações nessas condições, principalmente o regime de propriedade da terra, poderiam fazer com que a massa indígena se elevasse material e intelectualmente. Aí ele está falando de educação, do acesso à instrução científica, do acesso ao letramento, tanto nos seus próprios idiomas quanto ao espanhol, né? Porque é óbvio que os grupos camponeses indígenas estão numa situação de penúria material nesse sentido, por conta do próprio latifundismo e do racismo que o informa, né? Então, diz o Mariátegui que é nessas mudanças que estariam as possibilidades reais da ideia de emancipação nacional, né? Ou, entre aspas, o dinamismo de uma economia e uma cultura que tragam consigo o germen do socialismo, fecha aspas. Importante lembrar que o Mariátegui destaca a coincidência entre as reivindicações indígenas e as causas populares em geral nos países com grande participação demográfica das populações autóctones. Então, diz lá o Mariátegui, em países como o Peru, a Bolívia e o Equador, onde a maior parte da população é indígena, e um parênteses aqui, sobre o peso da demografia indígena, há um debate importantíssimo aberto pelo movimento indígena no Brasil, né, sobre o quanto se nega essa herança, homogeneizando todos os não brancos na categoria de pardos, né? Então, de toda forma, o Mariátegui diz, nesses países onde a maior parte da população é indígena, a reivindicação do índio é a reivindicação social e popular dominante, né? Nesses países, a reivindicação de classe explorada e trabalhadora é a reivindicação do índio, né? Então, nesses países, o fator raça se entrelaça com o fator classe, de uma maneira que uma política revolucionária não pode deixar
de levar em conta. E aí o Mariátegui conclui, né? O índio Quechua ou Aymara, que são as principais etnias peruanas, né? O índio Quechua ou Aymara, ele vê o seu branco, né? Então, nessas sociedades, a estabilidade das relações de força, relações políticas de força, repousaria sobre essa aliança entre o latifúndio feudal e a burguesia mercantil. Aí o Mariátegui ele chama mesmo de feudalismo que acontece na Serra Peruana, nessas relações latifundiárias de dependência. Nós não precisamos entrar nesse debate aqui agora, né? Se houve ou não houve feudalismo na América Latina. Então, diz o Mariátegui, de acordo com o Mariátegui, o primeiro, o latifúndio feudal, seria o inimigo a ser abatido primeiro, né? O que deixaria sem forças a segunda, ou seja, a burguesia mercantil. Além disso, é justamente a aristocracia fundiária, para o Mariátegui, o pilar dessas relações de exploração e opressão da massa indígena e camponesa. Assim, para o marxista peruano, uma política socialista realista, que é, na verdade, a proposta do Mariátegui, né, desde sempre, a revolução socialista, a construção socialista no Peru, como emancipação nacional também. Então, para ele, uma política socialista que saiba atuar sobre as características concretas dessas formações sociais tem a obrigação de converter o fator raça em elemento revolucionário. Bom, para o sociólogo peruano Aníbal Quijano, a ideia de... Ele é um sociólogo peruano contemporâneo, né, que morreu recentemente, se não me engano, 2018, posso estar errado, mas morreu recentemente, né? Para o Aníbal Quijano, a ideia é uma outra contribuição teórica, né, que eu estou apresentando aqui, né, no caso do meu trabalho. Para o Aníbal Quijano, a ideia de raça é o mais eficaz instrumento de dominação social inventado nos últimos 500 anos. Então, porque, obviamente, do ponto de vista biológico, raças não existem. Isso não significa que o movimento antirracismo, o movimento negro, o movimento índio esteja deslegitimado. Muito pelo contrário, né? Porque o capital coloca as pessoas em lugares, politiza essas situações, e é a partir daí que as pessoas precisam resistir e lutar. Em todo caso, essa ideia de raça é o mais eficaz instrumento de dominação social inventado nos últimos 500 anos, né? A observação do Aníbal Quijano. A posição de centro hegemônico do nascente capitalismo mundial permitiu aos europeus, em particular os ocidentais, óbvio, impor a ideia de raça na base da divisão mundial do trabalho e do intercâmbio entre as regiões, né? Bem como na classificação social da população mundial. Daí, uma das coisas é a justificação do imperialismo a partir da ideia de raças inferiores, né? Então, permitiu ainda à Europa manter plena hegemonia na elaboração intelectual desse processo histórico e transformar em mitos o seu próprio papel nele. Um desses mitos é o tal chamado fardo do homem branco, né? Pobre homem branco, tem que levar a civilização para o resto do mundo. Então, diz lá o Quijano, abre aspas, a modernidade, como padrão de experiência social, material e subjetivo, era a expressão da experiência global do novo poder mundial. Isso é a modernidade, é o poder mundial do capital, né? A sua racionalidade, a razão da modernidade, né, foi produto de elaboração europeia, foi a expressão da perspectiva eurocêntrica, do conjunto da experiência do mundo colonial / moderno do capitalismo. Bom, então, a questão da raça e o consequente fenômeno do racismo são o pilar da permanência e da reprodução da América Latina do que o Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder.
é um conceito importante dele, né? Que seria um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista, justamente a manutenção do caráter colonial desse poder, mesmo em países supostamente pós-coloniais, né? Então, trata-se da imposição de uma classificação racial étnica da população do mundo, né, como articulação desse padrão de poder, né? Classificação que atua em cada uma das dimensões da existência social, originando-se, mundializando-se a partir da colonização da América, né? O Quijano coloca um marco temporal aí, né? A partir da colonização das Américas. Para o Quijano, a percepção das relações econômicas de poder no Peru, presente na obra-prima do Mariátegui, né, os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, né, bem como as implicações do que o Mariátegui apresentava como fator raça, tudo isso são elementos indispensáveis para desenvolver contemporaneamente essas questões. O Quijano, Aníbal Quijano, ele enxerga, então, no marxismo do Mariátegui, uma proposta do que ele chama de racionalidade alternativa das nossas culturas, em oposição ao que ele chama de racionalidade eurocêntrica, que impediria o reconhecimento da heterogeneidade histórica, cultural e subjetiva desenvolvida na América Latina desde a conquista espanhola. Assim, para o Quijano, Mariátegui assume a tarefa de elaborar uma proposta autônoma frente ao cientificismo evolucionista da social-democracia herdeira da Segunda Internacional e também diante da opção do bolchevismo estrito, marxista-leninista da Europa Oriental, da década de 20. Né? Então, para o Quijano, o Mariátegui procura constituir na América Latina um pensamento filosófico, político, vinculado à herança intelectual de Marx, que parte dessa herança, né, mas que também mantém a sua autonomia intelectual. O Mariátegui guarda, então, a sua independência teórica, partindo das condições concretas e das relações sociais de força em presença no Peru da sua época, né? Então, para ele, trata-se, então, de a elaboração de uma proposta própria. O Quijano sustenta que essa proposta própria do Mariátegui, ela não é sistematicamente exposta em nenhum dos seus textos, mas as suas ideias matrizes, né, as ideias de uma racionalidade que seria alternativa à racionalidade eurocêntrica, se delineiam seguindo ali o seu próprio ritmo, do seu próprio pensamento, o movimento das suas indagações ao longo da obra do Mariátegui, né? Porém, é necessário enfatizar, tal racionalidade alternativa provém, antes de tudo, de Marx. Contém os pressupostos de que o conhecimento é um produto histórico-social, ou seja, sempre referido a um universo intersubjetivo, né, constituído historicamente, sendo parte de um complexo no qual tanto a ação quanto a transformação recíprocas estão associadas. Então, as propostas teóricas de Marx sobre a sociedade e o poder são assumidas por Mariátegui como orientação central das suas indagações gerais. Por meio delas, no entanto, Mariátegui desvela, né, revela a originalidade da formação histórica da América Latina, a qual não é possível compreender apenas com base na experiência europeia. Então, para o Quijano, a tensão subjetiva individual que o Mariátegui considerava necessária para que os povos, para que os grupos subalternos se organizassem, participassem na luta revolucionária, no envolvimento dos seus intentos de transformação da sociedade, essa tensão subjetiva é um dos elementos que dirige a produção teórica do Mariátegui, né? A valorização das subjetividades
com base na estrutura dialética também do pensamento do próprio Marx. Então, meu tempo está acabando aqui, né? Então, para encerrar, eu digo que é esse esforço de integração dessas fontes intelectuais do Mariátegui, Marx e outras fontes intelectuais que valorizam a subjetividade humana como algumas fontes do idealismo europeu, né? E as próprias experiências de vida no Peru do Mariátegui, que informam essa racionalidade alternativa que o Mariátegui apresenta para a América Latina e não de todo, aliás, bem pouco explorada até hoje. Trata-se, antes de tudo, de um modo de elaboração da realidade a partir do centro da historicidade dessa realidade, né? Então, por enquanto era isso que eu queria dizer, eu queria trazer como colaboração e encerro aqui. Obrigado. Legal, Leandro. Então, sem mais delongas, passemos a Eduardo. A mesma coisa, Eduardo, é 20 minutos, quando der 15 minutos, te aviso pelo chat, tá bom? A palavra é sua. Boa tarde, então, estão me ouvindo bem? Sim? Ok. Então, tá. O trabalho que eu submeti, né, ao evento foi na verdade, há um tempo, né? Eu sou mestranda do curso de pós-graduação em História da UFFS, né? E era um pouco sobre, para tentar, o objetivo era apresentar um pouco o tema da minha dissertação, né? E colocar alguns apontamentos teóricos que eu irei utilizar também para comunicar o meu tema e possíveis ajustes ou indicações, né? Então, o trabalho é sobre a luta dos indígenas Caingangue e Guarani contra a grilagem de terras na reserva indígena de Mangueirinha. Então, a reserva indígena de Mangueirinha, ela está localizada no sudoeste do Paraná, né? Onde eu resido, no caso, né? E nos municípios de Coronel Vivida, Chopinzinho e Mangueirinha, né? Primeiro eu vou trazer um pouco do histórico dessa terra indígena e o que propriamente eu pesquiso, né? Nessa região, na região sudoeste do Paraná, a gente tem, a partir, né, eu tentei no início do meu trabalho, agora estou escrevendo a dissertação, né, então pensar um pouco o início da expansão da colonização branca nessa região, né, nos campos de Guarapuava, Palmas, e a gente vai ter, a partir de alguns trabalhos de antropólogos, que os indígenas da Caingangue da região sudoeste do Paraná eram descendentes dos indígenas dos campos de Guarapuava e Palmas, que após a expansão da Cidade Branca, acabaram então se interiorizando no território ainda não colonizado. Aí, em 1882, a gente vai ter a instalação da colônia militar de Chopin nessa região, o que vai acabar com certo isolamento ainda desses indígenas, e por essa razão o governo vai reservar, em 1892, um aldeamento, né? Nessa região, em 1903, vai consolidar, então, uma reserva de 16.365 hectares de terra para os indígenas Caingangue residentes dessa região, né? Então, a gente tem essa reserva de 6 mil hectares, o que muda com o acordo de 1949, que é firmado entre o Estado do Paraná e a União, né? Esse acordo, ele estabelecia que seria realizado, né, que por causa da situação irregular que as terras indígenas do Paraná estavam, era preciso ser feita uma reestruturação dessas terras indígenas. Sendo assim, seriam reservadas 100 hectares por família indígena e mais 500 para o posto indígena. Tirando isso, as terras que sobrassem seriam consideradas terras devolutas e seriam utilizadas para fins de colonização. Esse acordo de 1949 vai atingir no Paraná
6 áreas indígenas, né? Ali Apucarana, Queimadas, Ivaí, Faxinal, Rio das Cobras e Mangueirinha. Mangueirinha, a reserva indígena de Mangueirinha é a que eu pesquiso no meu trabalho, né? A partir desse acordo, então, foi retirado 8.975 hectares da reserva antes, da área reservada antes pelo decreto de 1903, né? A partir disso, então, apresentando isso, né, eu me baseei em alguns estudos já sobre a terra indígena de Mangueirinha para pensar o que eu trabalharia, né. Já peço de antemão desculpas por qualquer equívoco, porque inicialmente, quando inclusive escrevi o artigo, eu pensava em trabalhar mais com a questão agrária, né, mas aí em conversa com o meu orientador, a gente reformulou algumas coisas e agora estamos mais voltados para a questão da formação do movimento indígena de resistência contra a retirada dessas terras, né? Então, o objetivo do meu trabalho hoje é analisar o conflito por terra ocasionado pela grilagem de terras a partir do Acordo de 1949, analisando, a partir desse processo, a organização, né, a formação de uma organização dos Caingangue e Guarani, residentes dessa área, a formação deles enquanto grupo, pela devolução da terra, né? Pela resistência para a devolução da terra. O recorte temporal escolhido foi de 1960 até 1985, uma coisa que eu também reformulei depois do artigo, então no artigo está outro limite temporal, né? Porque em 1960, uns 10, 11 anos após o acordo, é que vai ocorrer realmente a retirada do território, né, indígena, em que várias famílias indígenas vão ser expulsas de forma violenta do território, ele vai ser cercado. Então, primeiro, essa área de terras que foi tida como devoluta, primeiro passou para a Fundação de Colonização Paranaense, né? Aí, após isso, vai ser vendida para vários colonos, que depois vão vender todos eles para Madeireiro Slaviero, que daí sim é quem vai efetivar a ocupação dessa terra. Lembrando que a terra que foi remedida e revendida para a madeireira é a parte central da reserva, a maior reserva de araucárias, né? Então, todo um interesse nessa parte central da área. Então, sobre algumas considerações teóricas, eu ainda estou trabalhando nisso e lendo sobre, né? Mas a ideia é que a problemática da pesquisa seja desenvolvida a partir da colonialidade do poder do Aníbal Quijano, né? Como estava falando o Leandro, né? Então, que ajuda a compreender, então, o que aconteceu, né? O conflito agrário na terra indígena de Mangueirinha a partir de um sistema de dominação global que atinge, então, a América Latina como um todo, né? Então, a partir disso, né, nós compreendemos que há uma permanência nas relações coloniais dentro do Estado, né, a partir disso que se estabelece que a partir disso que se estabelecem as relações entre o Estado e os grupos indígenas, né, que se pauta na arbitrariedade, na subjugação e na repressão, né, e a partir do que venho lendo, né, agora na escrita do primeiro capítulo, né, isso fica muito claro, por exemplo, desde o início, com a instalação da colônia militar de Chupim, com a própria reserva do território indígena, né, como isso serve, muitas vezes, para questão do Estado em relação à fronteira, do Estado Nacional, né, e nunca em relação à preservação da cultura indígena. Além disso, né, também pensar a partir da atuação do Serviço de Proteção ao Índio ou da FUNAI, né, até mesmo o acordo de 1949, né, então que retira parte da terra já concedida, né, aos indígenas, que inclusive está na memória, né, até hoje, né, e estava quando da luta pela retomada da terra, que essa terra não foi dada, né, ela foi paga aos indígenas pelos serviços prestados quando da construção da colônia militar de Chopin. Então, é uma coisa bem importante. Então, a ideia é trabalhar com a colonialidade do poder do Aníbal Quijano, então, tendo a luta dos Caingangue e Guarani em Mangueirinha
sendo uma luta contra esse sistema de dominação, né, do Estado, exploração e violência exercidos pelo Estado que eles estavam sofrendo, né? Então, a ideia é trazer um pouco disso. E também, para desenvolver, então, a parte teórica, foi pensado em utilizar o conceito de experiência histórica de Thompson, né? Para pensar né, na questão que a carga de experiência, né, vivida por esses grupos indígenas exerce grande influência, né, na sua consciência e possibilita, então, que se reconheçam enquanto um grupo, né, pertencentes a um grupo com objetivos em comum e que, dessa forma, se articulem para a retomada das terras, né? Então, a ideia, né, pensa, a partir do conceito de experiência histórica, é pensar as experiências, né, vividas pela comunidade, então, a partir da cultura, dos costumes, também das violações sofridas, né, de várias formas, né, com várias permanências, como já dito, além também, inclusive, né, da perda do território, né, que foi uma das mais drásticas para a população indígena dessa região, e as relações, então, de liderança e de comunicação com outras comunidades. Então, a gente entende que a experiência foi muito importante para a construção de um movimento, de uma ideia de unidade, para a luta contra esse sistema de opressão e violência, né? Eu tinha pensado em falar um pouco das minhas fontes, mas enfim, na verdade eu acho melhor falar sobre as partes do meu trabalho, só para depois, se tiver algumas contribuições. A ideia é pensar primeiro um pouco sobre o contexto histórico, então, que eu já venho trabalhando agora, né, da região e da reserva indígena, né, então, pensar um pouco como se constituiu essa comunidade nessa região e a delimitação da região e também a atuação do Serviço de Produção Índia e da FUNAI, né, então, como que mesmo nesses órgãos, há a permanência de uma colonialidade, né, a partir de ideias como a ideia de integrar esses grupos indígenas à comunidade nacional, a partir da ideia de transformar em trabalhadores rurais, né, e também a ideia empresarial que esses órgãos tinham da comunidade, inclusive na Reserva Indígena de Mangueirinha, a gente tem instalação de madeireira, mas isso foi uma constante em todo o sul do Brasil, pelo menos nas terras indígenas, né? A instalação de madeireiras, ou enfim, do que servisse a economia, né? Como esses órgãos serviram muitas vezes mais para a economia nacional, para o desenvolvimento, para o dito progresso, né? Do que propriamente para a melhoria, né, das condições de vida dos povos indígenas. Na segunda parte, a ideia é pensar um pouco da experiência, então, desses grupos, tendo, de um lado, a perspectiva da violência, primeiro da cultura e dos costumes da comunidade, que a gente entende ser importante, né, nesse processo de formação de uma identidade de grupo, e, em segundo momento, as violências sofridas, tanto em questão da terra, com o Acordo de 1949, quanto com as violências sofridas pelos órgãos indigenistas, né, e a partir disso a gente vai usar o relatório Figueiredo, né, de 1967, e o relatório Médici, de 1968, que fala especificamente sobre a grilagem de terras na reserva indígena de Mangueirinha, né, que vai ser um desmembramento do relatório Figueiredo, né, então a ideia da permanência de uma violência constante contra essas comunidades. E como que isso a gente entende ser importante para pensar como que foi possível a formação da resistência, né? E por último, então, a gente pensa em escrever sobre propriamente, né, algumas ações da comunidade, né, em relação à resistência e à retomada de terras, né? Não foi uma luta fácil, né? Só vai ser reconhecido pela justiça
a retomada dessas terras em 2005, né? Mas, então, por um período de tempo, a gente pensa em localizar algumas ações, pensar também sobre a liderança indígena Ângelo Cretan, né? Que vai ser eleito cacique, e durante o cacicado dele vai haver mudanças, né, na reserva, e também no enfrentamento à retirada de terras, além de ser eleito o primeiro vereador indígena do Brasil, né, então uma autoridade, né, representativa dentro da comunidade, fora da comunidade indígena também, né, até o momento também da própria morte, né, que até hoje não é bem solucionada, mas que para os grupos indígenas envolvidos no conflito foi um assassinato, né, um acidente de trânsito. Então, a ideia de pensar as ações realizadas e também atenção no conflito em Mangueirinha, né. Então, seria mais ou menos isso. Muito obrigada. Muito bom, obrigado, Eduarda. Eu estava escrevendo no chat quando você terminou, mas eu estava prestando atenção. Bom, enfim, bem-vinda, Luciana. Você entrou, já tinha iniciado o debate. A Luciana esteve ontem, na sessão de ontem. Tive na sessão a primeira sessão, né? Ontem, na verdade, eu não pude. Na verdade, a primeira sessão, é verdade, é verdade. Mas é um prazer estar aqui e ver o trabalho dos colegas. Bom, como eu sou um público privilegiado, eu vou fazer duas questões, na verdade. Uma diria que é mais diretamente para o Luciano e para a Eduarda, e a outra se aplica aos três, no caso, né? No caso quem controla a gravação não sou eu, viu, Leandro? A gravação está sendo controlada à distância, mas a ideia é gravar para deixar depois disponível no canal do YouTube do GEPAL. É que, assim, ontem, não, antes de ontem, eu não me lembro, infelizmente, o nome do rapaz, do chileno, acho que é Cláudio Alvarado, ele falou, ele pertence a um coletivo chileno, Boceria, se eu não me engano, esse é o nome, que representa alguns, né, grupos, e ele é Mapuche. E ele falou, então, que uma das discussões, né, que se faz na Convenção Constitucional, como ele disse que está sendo chamada, Convenção Constituinte, a ideia de a nova Constituição contemplar um Estado plurinacional, o que já é contemplado na Constituição boliviana, na Constituição equatoriana, e essa discussão está muito forte atualmente, apesar de toda a resistência da direita peruana, mas está muito forte também no Peru. A minha pergunta, no caso, é o seguinte: por que essa discussão não chega ao Brasil? É tão somente porque a população indígena no Brasil ela é pouco representativa, no sentido estatístico, estou falando, claro, no cômputo geral, né, porque nós somos 214 milhões de habitantes. A população indígena é bem pequena comparativamente ao total, né? Se essa seria a razão pela qual essa discussão não chega ao Brasil, ou se seria por outro tipo de razão. Quer dizer, eu não sei se a pesquisa de vocês, né, chega a tocar essas questões, pelo visto não, mas é uma curiosidade minha, né, essa coisa. A segunda pergunta, que acho que se aplica aos três, mas ela me ocorreu enquanto o Leandro falava, porque é uma questão interessante e tem a ver, mais uma vez, com essa coisa do Estado plurinacional. E eu liguei essa questão do Estado plurinacional com a questão, né, da colonialidade do poder.
porque o Estado Nacional, como nós o conhecemos, ele é uma herança, um legado europeu. E ele tem, né, ainda que mesmo na Europa, e isso é um problema também na Europa, né, haja visto que de vez em quando aparecem alguns movimentos separatistas por lá, porque, né, mas de qualquer modo ele tem um pressuposto que é de uma certa homogeneidade nacional, né? Claro que isso não é verdade nem na Europa, como nós sabemos, né? Mas enfim, ele tem um certo pressuposto, né? E no caso da Europa, esse pressuposto talvez seja mais fácil de ser equacionado, porque a experiência histórica digamos, mais ou menos comum. No caso da América, absolutamente nada a ver, né? Quer dizer, a experiência histórica pré-colombiana e depois da colonização é outra coisa, né? Então, a minha questão é um pouco isso, é saber até que ponto faz sentido isso que me ocorreu agora, né? Essa relação entre, né, essa demanda de alguns povos originários aqui de Estado plurinacional, né, e esse legado do Estado Nacional. Bom, essa era a pergunta, essa era a minha questão, né? Está aberto aí, tanto para vocês responderem quanto para vocês perguntarem uns aos outros, né? E também a Luciana, que, né, está participando conosco. Eu posso começar? Acho que a Luciana quer perguntar alguma coisa antes, né? Talvez seja Sim, melhor por ouvir. favor. Boa tarde a todos. É bem interessante, né? Eu, na verdade, eu estudei sempre questão agrária e a questão, na verdade, indígena, ela me surgiu nesse contexto de pesquisar a questão agrária, movimentos sociais rurais no campo, em especial MST. E aí, eu tive uma experiência interessante que foi na UFES, né? Inclusive dei aula para alguns indígenas de Mangueirinha. E que foi interessante porque me colocou algumas contradições, e aí eu queria ver como é que funciona isso, né? Por exemplo, tem toda uma discussão dentro dos movimentos rurais de integrar, né, inclusive, algumas demandas, né, que são demandas do próprio movimento indígena. Eu queria ver como é que vocês têm visto isso, têm pesquisado, como é que aparece essa articulação entre o movimento indígena e outros movimentos de luta pela terra, né, e o que vocês acham que pode ser um empecilho para isso, né? Eu noto que tem algumas resistências que tem a ver com as especificidades, na verdade, do movimento indígena e da causa indígena. Então, eu gostaria de saber um pouco disso, porque para nós isso é uma questão importante também, né? Para nós somos marxistas, a gente pensa nessa questão de uma luta, né, de classes que envolva todos os setores. E aí, como é que eu acho que tem essa dificuldade de como fazer isso. Por enquanto, seria isso. Depois eu vou pensando mais aqui. Podemos seguir a ordem de exposição, se vocês quiserem, ou inverter, vocês que sabem. Vamos seguir a ordem? Por mim, tudo bem. Como eu estou no meio, para mim, tanto faz. Vamos lá. Vou fechar aqui meu microfone para facilitar a comunicação. Então, Jair, esse não foi um dos focos da minha pesquisa, mesmo porque não eram informações que estavam contidas nas minhas fontes de pesquisa, que eram materiais didáticos, produzidos em parceria com diversas comunidades, que aí entram os Timbira, os Matissés, Terena e Guarani. Mas tentando responder a sua pergunta, eu acredito que essa ideia do Estado plurinacional se torna mais candente quando a maior parte da população se reconhece ou se auto-reconhece como indígena, como temos o exemplo da Bolívia. Se pensarmos no caso brasileiro, na década de 70, havia até pensadores bem intencionados, como o próprio Darcy Ribeiro, que acreditavam que em determinado momento o indígena estaria num grau de transição e desapareceria. Ele que foi um grande defensor da causa indígena. Se formos pensar no período contemporâneo,
tendo como prova o censo de 2010, nós vemos que isso não aconteceu. Tanto que no censo de 2010 do IBGE, foram catalogadas 305 etnias e 274 línguas nativas. Essa ideia de pensar um Estado nacional e colonialidade do poder. Bem, a gente não pode deixar de pensar nos grupos dominantes. Eles sempre vão pensar a história por sua perspectiva. Ou seja, uma história homogênea, sem conflitos. Se formos voltar mais na linha do tempo, seria a história de reis, tratados e batalhas, se formos pensar numa história positivista. Mas nós também podemos pensar no momento contemporâneo, em que a história é apropriada pelos grupos minoritários, e a própria história deles sendo valorizada e utilizada como mecanismos de resistência nos contextos atuais, seja na luta pela terra, seja na luta por um modelo educacional que atenda às suas demandas. E pensando na pergunta que a Luciana fez sobre empecilho na luta de movimentos indígenas, eu creio que atualmente o próprio Estado fornece empecilhos. Um exemplo prático que eu vou utilizar é o Vale do Javari, que é uma região do Amazonas, na qual há índios isolados ou de recente contato, e que, antigamente, para proteger essas comunidades, o Estado proibia a entrada de madeireiros, grileiros, garimpeiros, enfim. Hoje, além desses grupos que vão, obviamente, para usurpar o território dos povos tradicionais, as ONGs indigenistas, como o próprio CTI, que eu citei anteriormente, está proibida de entrar nesses territórios. Ou seja, o Estado lança a mão de um mecanismo de defesa de povos tradicionais e subverte para a lógica do mercado, ou subverte para a lógica da usurpação. Creio que esse seja um grande empecilho nos dias atuais. Porém, eu penso que a articulação entre movimentos indígenas e movimentos indigenistas, como, por exemplo, o CTI, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, o ISA, que é o Instituto Socioambiental, ONGs sérias, sejam forças agregadoras e importantes para a consolidação do movimento indígena. Fico aberto a mais perguntas. Vamos lá, Leandro. Ok, então. Eu concordo sobre a questão do Estado plurinacional, eu concordo com o que o Luciano disse, e eu acho que dá para responder essas questões, porque essas discussões não chegam no Brasil, até a questão da reivindicação do Estado plurinacional, e inclusive essa necessária articulação entre os movimentos indígenas e o movimento de luta pela terra. Primeiro que eu acho que, numa perspectiva, como a Luciana falou para nós, marxistas, né, eu acho que a perspectiva da articulação entre o movimento indígena, o movimento quilombola, os movimentos antirracistas,
passa pela questão muito concreta e material da propriedade da terra, ou do uso da terra, da apropriação da terra. A questão da terra é a questão que seculariza, o latifúndio é a questão que seculariza o poder da classe dominante no Brasil. É aquele background, né, do atraso do nosso capitalismo que não vai mais ser superado por vias capitalistas. Agora, para reconstruir tudo isso, por exemplo, antes de dizer o que eu ia sugerir para reconstruir tudo isso, quer dizer, não que eu vou sugerir para reconstruir tudo isso, né? Uma contribuição aqui teórica de um autor que eu já vou dizer. Por exemplo, a questão, por que essas discussões não chegam no Brasil? A gente tem um apagamento, pela própria iniciativa histórica estatal, um apagamento da civilização indígena, não só fisicamente, como estatisticamente também, né? Então, apesar de todos os idiomas e as nacionalidades indígenas que o Luciano aí citou, o que é um elemento para a gente contrapor né, a esse apagamento, mas em termos de números, o censo ele não deu nem 1 milhão de indivíduos que se consideram indígenas no Brasil. Oficialmente, né, IBGE-amente, nós não temos sequer 1 milhão de indígenas no Brasil. Isso não pode ser verdade. Isso absolutamente não é verdade. O que acontece é que existe um apagamento, inclusive estatístico. Na verdade, se eu me lembro do número, não chega a 900 mil indivíduos. Né? Então, isso não pode ser verdade. E o que isso é decorrência do quê? Do apagamento, do branqueamento de um projeto eugenista estatal que está em curso desde a independência do Brasil. Sendo um projeto brasileiro, né? Agora, eu acho que é preciso, para resgatar tudo isso, também um projeto de reconstruir a história dos grupos subalternos no Brasil. Né? Reconstruindo a história dos grupos subalternos pela luta pelo registro dessa luta, pelo estudo dessa luta, a gente pode trazer algumas discussões de volta, como a legitimidade de se reivindicar um Estado plurinacional, como a legitimidade clara de se reivindicar todas as questões de terra relacionadas com ancestralidade no Brasil. Existe um projeto algumas décadas já, de um grupo indiano chamado Subaltern Studies, Estudos Subalternos. Ele foi inaugurado com um pensador indiano chamado Ranaji Gurra. Eu vou escrever aqui, Ranaji Gurra. Ele, a partir do arsenal teórico marxista, ele se propôs a fazer, para a história da Índia, para a história colonial e de independência da Índia, o que o Gramsci propôs e tentou fazer para a Itália, que é a reconstrução ativa da história dos grupos sociais subalternos, daqueles grupos que permaneciam à margem da história. Justamente dessa história oficial que o Luciano falava, dessa história linear de que o Luciano falava antes. Né? Então, qual é a proposta? É basicamente a história, a reconstrução, ou propriamente a construção, a independência da história branca, de matriz colonial britânica da Índia, e a construção de uma história do campesinato indígena cuja resistência à colonização britânica é imensa e é secular e sempre aconteceu, da mesma forma como as lutas e as resistências indígenas do Peru contra a colonização espanhola, depois contra a colonização do capital imperialista e contra os latifundiários serranos. Né? Os levantes indígenas eram numerosos, sempre foram, os levantes camponeses autóctones, das populações autóctones da Índia, sempre foram muito importantes, nunca tiveram esse caráter espontâneo, como se fosse completamente espontâneo, né? Oriundo de uma explosão de irracionalidade dos povos inferiores, não. Sempre tiveram base em organização política.
da mesma forma que as nossas resistências aqui. Isso precisa ser publicizado, registrado, praticado, divulgado na luta. Eu acho que essa resistência dos indígenas em Brasília contra contra a votação do marco temporal das terras indígenas é um elemento importantíssimo da nossa história. É um dos momentos históricos mais importantes aqui dos últimos tempos no Brasil, né? Então, eu acho que faz parte um projeto, por isso que é tão importante a formação de intelectuais indígenas, né? Para que eles escrevam a sua história, atuem a sua história. E da mesma maneira, a formação de intelectuais que, mesmo não indígenas, se associem, né? Assumam essa posição da luta indígena também. É isso que o Hanaji Gurra, no começo da década de 80, propôs para a historiografia indiana, e que recentemente foi apropriado numa perspectiva pós-estruturalista, mais Foucaultiana, pós-moderna, por uma escritora chamada Gayatri Spivak, tá? que procurou retirar, né, fazer esqueci a palavra agora, fazer uma purga dos elementos marxistas, da perspectiva classista, né, da historiografia do Gurra, para colocar isso em termos pós-estruturalistas, né, em termos de negação da questão das classes, em termos da negação do marxismo, no que ela considerou ser uma atualização da proposta do Subaltern Studies, de cujo valor ela, inclusive, fez questão de partir. Então, eu acho que mais ou menos isso que eu queria comentar sobre as questões que foram colocadas aí. Era isso, por enquanto. Eduardo, fique à vontade. Então, sobre a plurinacionalidade, eu acredito, concordo com os colegas, né? Acredito que muitas vezes a impossibilidade dessa discussão no Estado brasileiro seja essa ideia de integração, né? Até essas últimas semanas eu estava lendo mais sobre a formação do Serviço de Produção Índia, da FUNAI, como essa ideia de transitoriedade, né, da questão indígena, né, como se fosse realmente um problema nacional e que deveria já ter sido solucionado, né? Então, como isso ainda, na minha visão, né, permanece, né, e continua sendo difundida, né, e na sociedade parece que ainda permanece em muitos meios, né, quando não da academia. A ideia de que a ideia do não reconhecimento das nações, né, indígenas. Então, acho que a partir disso fica difícil ganhar um discurso nacional, né? Em relação à integração entre as lutas indígenas e de outros setores rurais, desculpa, Luciana, mas eu não tenho muitas leituras sobre isso, né? Acabei me voltando muito para o que tenho lido para minha dissertação e eu não consigo te responder nesse momento, mas muito obrigada, seria isso. Eduarda, no seu trabalho você está também analisando, pelo que eu vi, um pouco dessas contradições, inclusive que surge, né, no território lá de Mangueirinha, com os arrendamentos, etc e tal, né, que gera, inclusive, vários conflitos internos, né? Se puder falar um pouco como é que está a situação, agora você está fazendo trabalho de campo, como é que está sendo essa pesquisa? Porque também tem essa questão, né, de como é que é realizar pesquisa num contexto de pandemia, né, e não sei quando você pretende defender a dissertação. Então, na verdade, o meu trabalho, o limite temporal dele é de 1960 a 1985, né? Sendo assim, eu na verdade, estou pautada bem mais nos documentos, nas fontes escritas, né? E daí em conversa, porque já iniciei meu mestrado, né, durante a pandemia do ano passado, né? Aí em conversa com o meu orientador, a gente estava combinando alguns acertos, né? Ele falou também, acreditou, né? A gente acredita que
que não seja a hora, né, muito o momento de iniciar, e também não daria tempo por conta do limite temporal do próprio mestrado, né, penso em fazer futuras pesquisas, mas por enquanto a gente acabou não tendo muito contato com a comunidade, né. Beleza. Obrigada, Eduardo. Eu acho que essa questão que se falou a respeito da importância, inclusive, da educação dos indígenas, né? Eu acho uma questão interessante, mas, ao mesmo tempo, ela nos coloca alguns desafios. Eu vi ontem um edital, inclusive, para pós-doutorando, né? Eu não lembro agora qual é a instituição, que exigia, por exemplo, inglês fluente. Eu acho que esse ainda é um empecilho, né? Então, assim, aí dessa questão eu fico pensando o seguinte: em que medida esse processo de avanço, né, dos estudantes, né, na universidade também não vai conformando um novo tipo de grupo dentro do grupo e uma tentativa, inclusive, né, a ideia é que fosse o contrário, mas se isso não leva a um distanciamento, né, essas exigências, sei lá, que não, na verdade, no fim das contas, desconsideram as especificidades e desvalorizam, em certa medida, o saber que seria o saber do próprio indígena, né? Só uma questão, porque isso era uma coisa que eu me perguntava muito quando eu estava ministrando aula, né, para os indígenas, né, quando a gente estava falando, por exemplo, tinha que dava aula de direito e cidadania, então explicar para eles o que era direito, né, como surgiu o direito, o Estado de Direito, e era praticamente incompreensível para eles, inclusive uma população que está à margem dos direitos, né, no sentido de que eles não são efetivados. Então, só um comentário. Embora o tema da sessão seja a questão indígena, mas essa questão que você colocou, acho que vale a pena a gente comentar. Eu soube há algum tempo, não sei se estava lendo, que a FAPESP aqui em São Paulo estava exigindo que os projetos para o exterior fossem escritos em inglês. Eu, inclusive, fui para a Argentina em 2018, em pós-doc. Eu escrevi o projeto em espanhol. E fui com bolsa da FAPESP. Então, eu acho que a regra não estava valendo, mas a discussão certamente chegou a existir. Aí eu pensei, mas que coisa irracional. Se o sujeito, né, no caso, eu fui para a Argentina. Se o sujeito vai para a Alemanha, ele tem que ser fluente em alemão. Né? Porque o projeto tem que ser escrito em inglês. Né? O sujeito vai para a França, o projeto tem que ser escrito em francês. Então, acho que essa é uma discussão que, né, não é para ser desenvolvida aqui agora, mas é uma discussão que acho que tem que ser. Quer dizer, sem dúvida alguma, eu não tenho a menor dúvida que tem que haver proficiência em línguas na pós-graduação. Eu só sou contra a colonização do inglês. Eu acho que é importante saber inglês, como é importante saber outras línguas. Né? E se o sujeito. E a língua tem também a ver com o objeto, né? Como no meu caso. Eu ia na Argentina estudar um objeto argentino. Ora, que diabo tem a ver o inglês para mim, né? Ser fluente em inglês, né? Então, acho que sem cair no provincianismo, né? A gente tem que combater essa colonização acadêmica do inglês. Mas é que também proficiência não é fluência, né, Jair? Proficiência não é Quer fluência, dizer, claro. Você exigir que o projeto seja escrito mesmo no idioma do país que você... Ser escrito no idioma eu acho já é um absurdo, né? Porque você pode muito bem ir para qualquer país e se desenrolar bem numa pesquisa, tendo uma proficiência, tendo um grau, inclusive, instrumental desse idioma, que você vai até desenvolver no país que você está, mais, inclusive, para a sua própria pesquisa. Agora, exigir que o projeto seja escrito em inglês, senão você não pode ir para a Inglaterra, nem isso faz sentido na minha opinião. Então, você colocou uma coisa importante, porque a própria estadia no país pode ser um momento do aprendizado da língua. Né? Claro, se você já vai com proficiência, evidentemente, você não vai chegar lá para começar. Evidentemente. Sim, é isso. A proficiência ela não é fluência, você não tem que sair escrevendo um projeto na língua para você ser contemplado com uma bolsa de pesquisa. Isso é para elitizar.
é para afunilar mais a verba. Eu acho que é aí que está a elitização, acho que aqui a Luciana estava se referindo, né? Porque, na verdade, é muito difícil, né? Os indígenas que entravam na graduação tinham muitos problemas com a língua, o uso, né, da língua portuguesa, né, no formato mais acadêmico, inclusive. Então, alunos já estavam terminando o trabalho de conclusão de curso. Imagine você exigia que, além, né, do conhecimento do português, tenha que ter o conhecimento, né, do inglês fluente. Eu acho que teria que levar em conta as especificidades e garantir que esse conhecimento, se é necessário, no caso dessa bolsa, que ele fosse adquirido por meio de algum curso, né, sei lá, de nivelamento. Acho que a experiência da CUIA, por exemplo, é interessante, né? No Paraná, não sei se a Eduarda conhece, acho que é da UEL, que eles fazem, inclusive, durante um tempo, os indígenas entram, eles não determinam já de imediato qual é o curso que eles vão fazer. Eles vão ter uma experiência, né, na universidade, e vão ser acolhidos pela CUIA, que é um projeto que acolhe esses indígenas, e aí depois disso é que eles vão escolher qual curso que eles querem, etc. e tal. Então, eu acho que nesse processo, inclusive, um processo de nivelamento mesmo, de algumas deficiências que eles, porventura, possam vir a ter, né, da formação na educação básica, que não é, inclusive, né, uma questão específica dos indígenas, mas de todos os nossos alunos, né, os alunos que a gente recebe na graduação, né, porque a nossa educação básica tem alguns problemas, né, vamos ser sinceros. É isso. Eu fui o responsável por, né, por avançar nesse assunto, porque achei que ele não podia deixar passar. Mas deixa eu propor uma questão para voltar à questão indígena. Alguém disse, né, que sem uma ideia fixa a gente não é nada, né? Então, na verdade, voltar à questão indígena significa, na verdade, tocar na minha ideia fixa, que eu venho pesquisando a questão do direito, enquanto você, sobretudo na fala do Leandro e na fala da Eduarda, me surgiu essa questão, né? Porque é comum, e no caso eu conheço, claro que eu não conheço Mariátegui como o Leandro conhece, que é um estudioso do Mariátegui. Eu sou um reles leitor e um mau leitor. Mas a questão da propriedade, porque é muito comum aparecer essa discussão sobre a propriedade, não só em referência ao Mariátegui, que teorizou sobre o assunto, mas também nas lutas. As próprias lutas colocam a questão da propriedade, né? Mas a questão é essa: o que é que se está entendendo por propriedade quando se fala da luta pela terra na questão indígena? Que eu imagino que não seja exatamente a mesma concepção quando se fala da propriedade para os quilombolas, e não é, suponho que não seja, a mesma concepção de propriedade do Estado burguês, né? Então, há um vácuo aí, uma lacuna de pensar um conceito de propriedade ou digamos, dar um tratamento conceitual para aquilo que essas comunidades chamam de propriedade. Porque a propriedade capitalista é a propriedade móvel, ela é a propriedade capitalista porque ela está inserida no movimento de valorização. Ela é a propriedade privada como propriedade móvel, né? Aliás, esse é o caráter móvel, é fundamental, né? Porque toda propriedade no capitalismo se torna propriedade móvel. Ela é móvel justamente porque ela está inserida no movimento de valorização. É diferente, então, de você falar de uma propriedade que é um assentamento de uma comunidade, que aquela comunidade não está pensando aquela propriedade como algo inserido no movimento de valorização, está pensando na valorização da comunidade, não na valorização capitalista, na valorização monetária da propriedade, né? Então fica essa questão para mim, né? Até que ponto nesse debate não há uma lacuna em pensar um outro, ou, né, dar um tratamento sistemático, um tratamento conceitual sistemático aquilo que essas comunidades chamam de propriedade.
Ô, Jair, eu não sei, só para complementar o que você está falando, não seria daí que surge essa ideia, inclusive, da questão do território, né, e de pensar uma outra forma de interpretar? Eu não sei como é que vocês, inclusive quem estuda Mariátegui, né, eu acho que, assim, fundamental, chegou um ponto que é fundamental, que é a questão da terra, né, afinal de contas, o capital avança sobre a terra, os territórios, e desconstrói. Eu acho que nos anos 2000, inclusive, né, há um aumento dos conflitos, né, nas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, justamente por conta do avanço do capital no campo. Mas eu gostaria de saber, já que o Leandro está aqui, estuda bastante Mariátegui, né? Eu acho que o Mariátegui, ele fica na questão da propriedade da terra. Ele, não sei se ele já traz algum tratamento conceitual, né, para poder abarcar essas especificidades, ou se vocês conhecem outros autores que trabalham mais com essa questão, com essas especificidades, né? Essa discussão aí de terra, território, e eu acho que é interessante a questão de propriedade da terra, quando a gente vai falar, né? A gente pensa na propriedade com o nosso arcabouço teórico, conceitual, e isso no diálogo, eu acho, com as comunidades pode ser também um desafio, principalmente para quem está desenvolvendo pesquisa com a temática. Posso falar, Jair, um pouquinho? Então, só para trazer alguns elementos, né, dessa questão da propriedade no Mariátegui. O Mariátegui, ele é muito direto, né, nos seus escritos, dizendo assim, a questão indígena, ela está diretamente ligada à questão da terra, né, questão da terra. Então, ele diz que tem que ser superada e transformada a forma de propriedade da terra vigente no Peru. Ele está se referindo a dois tipos de tipo de propriedade. Eu não sei se eu não vou saber discutir em termos jurídicos, né? Que aí devolvo o elogio para o Jair, né? Que é ele que entende de questões jurídicas aí do ponto de vista burguês e marxista, né? Então, mas o Mariátegui diz que ele está falando de dois tipos de propriedade. Uma propriedade que ele considera feudal, que ele remete àquele tipo feudal mesmo, de dependência das famílias, ao latifúndio, de prisão do indígena a essa terra, e a propriedade do capital imperialista, que é o monopólio da terra para cultivo, para exportação, né, de algodão e cana-de-açúcar. Ele diz o seguinte, então, resumindo, né, que no caso da serra, dos latifúndios, é preciso que o movimento indígena, num processo de emancipação, né, retome, resgate o chamado Ailu. Vou até escrever aqui, Ailu no idioma quechua. O que é o Ailu? É uma forma de propriedade, de apropriação, de utilização, enfim, da terra, na qual um conjunto de famílias explora a terra em comum. Então, um conjunto de famílias explora em comum aquela terra, decide sobre a distribuição em comum dos produtos daquela terra, às vezes não precisa ser em comum, pode ir mais para quem está precisando mais, etc. E essa forma, diz o Mariátegui, ela nunca desapareceu. Essa forma, ela continua sendo utilizada na Serra Peruana, e eu diria, mas continua até hoje, como uma forma cultural, né, atávica do próprio camponês indígena peruano. O que acontece é que sobrou para ele os piores pedaços de terra, aqueles mais íngremes, aqueles mais inférteis, né? Então, o Mariátegui diz que nessas circunstâncias da propriedade feudal deve-se pôr em prática, na verdade, aquilo que nunca desapareceu entre os autóctones indígenas, que é a exploração coletiva de proporções do território por um conjunto de famílias. E o conjunto dessas porções forma um território bem maior, chamado marca, também no idioma quechua, né? Bom, e no caso dos monopólios, porque isso acontece onde existe a presença do latifúndio, que é mais comum na região serrana, dos Andes, né? No caso dos monopólios
do capital imperialista de cana e de algodão no litoral, o Mariátegui ele defende que organize-se uma luta, porque nem isso ainda tem lá, né? No momento que ele está escrevendo, década de 20, organize-se uma luta por cumprimento de direitos trabalhistas dos assalariados rurais. Então, salário mínimo, direito, e todos os direitos que, aliás, já estavam previstos na Constituição Liberal do Peru, mas que não eram aplicados. Mas ele vê isso como uma forma transicional de organização política para, na verdade, a coletivização, a tomada dessa terra na forma em que a utilização para a coletivização dessas terras, das tecnologias que já são aplicadas nela, né? Então, no litoral, trata-se de uma coletivização com gestão coletiva, nos moldes modernos, nos moldes em que o capital imperialista implantou, mas sendo aproveitados por uma propriedade agora coletiva, um uso coletivo dessa produção em grande escala. Trata-se de administração coletiva de uma produção em grande escala, tomada de posse dessa propriedade, né? Então, essas são as diferenças. É assim, mais ou menos, em termos gerais, que o Mariátegui vê a questão da terra, e ele vê essa questão umbilicalmente ligada ela é uma parte, né? A relação com a terra é uma parte da própria constituição cultural dos povos incaicos, Quechua e Aymara. Não sei se eu pude, né, trazer alguma contribuição. Em termos gerais, é isso, assim, em princípio, né, do Mariátegui. Quer falar algo, Eduardo? Acho que não. O Leandro já expôs bem. Luciano, quer falar alguma coisa? Não, eu gostei, acho que é interessante, né, a gente retomar o Mariátegui, só que é isso, né, como que a gente transpõe em certa medida, porque assim, não transpõe não, né, como a gente toma o cuidado de não transpor, né, e não exigir do Mariátegui também, né, explicações para uma outra dinâmica, que é a dinâmica que a gente está vivenciando agora, né. Embora, sem dúvida nenhuma, eu acho que o trabalho dele é muito importante para a gente poder entender como que se dá o avanço do capital e essa questão do indígena. Eu gostei da forma como você explicou didaticamente, Leandro, essa discussão aí sobre as propriedades, as diferenças, né, da propriedade para o Mariátegui. Muito legal, gostei bastante. Luciano, quer falar algo? Sim. Pelas fontes que eu analisei, pela bibliografia, enfim, pelos povos tradicionais que eu estudei, essa ideia de propriedade da terra como algo comercializável, como algo mutável, que pode mudar de mão em mão, o chamado proprietário hoje está com a terra, pode vendê-la. Isso, no universo dos povos tradicionais, é algo inconcebível, porque a terra na qual determinada comunidade está não é só o local de festividade, de manifestação cultural, de cultivo, mas também é um lugar na qual há interatividade com o universo cosmológico, com os próprios ancestrais. E mudar essa comunidade de um lugar para outro. Um exemplo muito comum são os afetados por barragem. Esse ano eu cheguei a assistir um curso de extensão sobre o povo Tuxá, e foi justamente levantada essa questão, os Tuxá da Bahia, na qual, para produzir uma usina hidrelétrica, que eu não vou lembrar o nome agora, eles foram deslocados para determinado território, no qual não havia nenhum laço ancestral,
desse povo com um território. E isso gera um problema muito grande, gera um problema religioso, um problema de identidade. Então, aqui, se formos pensar a fundo a questão da comunidade indígena com a propriedade, é propriedade do território, mas de usufruto, de utilização, de manuseio, de pertencimento, não no sentido mercadológico, no sentido capitalista, de vamos fazer isso produzir. Se não produz, vamos vender e vamos tentar produzir em outro território. Isso eu não identifiquei nos meus estudos. Eu vou poupá-los até porque acho que também está na hora da gente ir terminando, né? Vou poupá-los de conceitos jurídicos, mas eu coloquei essa questão, eu acho que ela é pertinente pelo tema, não forcei a barra. Mas também porque eu acho que essa questão da propriedade, ela é fundamental, e eu acho que ela tem sido muito mal abordada. Eu estava vendo uma entrevista esses dias, antes de ontem, e lamentavelmente eu não me lembro, esqueci o nome do entrevistado, falando, né, do movimento indigenista, falando, né, do marco temporal. Ele falando que nesse momento volta aquele terrorismo que o pessoal faz, né, da ameaça à propriedade. Então, gente dizendo, inclusive, que se o marco temporal não for aprovado, o apartamento em Copacabana tem perigo, não sei o quê. Então, há todo um terrorismo, né, ideológico que é feito nesses momentos. Os exemplos abundam pela história. Eu até vou poupá-los de citar, porque os exemplos abundam pela história. E até por essa razão que eu acho que os estudiosos, sobretudo os marxistas, têm falhado em tratar da questão. Até porque a questão da propriedade em Marx ela é muito mais complexa do que essa crítica fácil da propriedade privada. Então eu queria só dizer, para dizer assim, porque que eu acho que pode não, na minha opinião é assim que eu vejo, né? O ponto de partida para pensarmos essa questão de um modo mais complexo, o capítulo 24 do livro 1 do Capital, em que ali o Marx trabalha três tipos de propriedades, né? Quer dizer, não de modo tão desenvolvido, mas ele diferencia a propriedade pessoal, necessária à autonomia do indivíduo, propriedade privada, que é a propriedade capitalista, como eu descrevi agora há pouco, e a propriedade cooperativa, que no sentido cooperativo, como está no texto do Marx, pode ser não equivalente, mas, digamos, aproximado à propriedade comunitária. Não é cooperativa no sentido jurídico das cooperativas que existem como pessoa jurídica, né? Cooperativa no sentido que se aproxima mais de comunitário do que de cooperativa no sentido de pessoa jurídica, como está na legislação brasileira e por aí afora, enfim. E aí eu acho que se a gente não enfrentar no debate esse conceito de propriedade, a gente acaba vítima desse tipo de terrorismo. E esse terrorismo funciona. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma militante na época ela militava no MTST, a Helena, e eu falei para ela, escuta, se esse debate não for enfrentado, o próprio sem-teto se volta contra a esquerda. Não, imagina, se eles ocupam a terra... Não, eu falei, pelo contrário, eles ocupam a terra em nome da propriedade privada. E pode ver que a própria justificativa deles legitima a propriedade privada. Mas o que acontece é que no imaginário comum, propriedade privada se aproxima disso que o Marx chama de propriedade pessoal. É aquilo que garante a autonomia do indivíduo, né? E não propriedade privada no sentido conceitual de Marx, como essa propriedade imóvel
inserida no movimento, que a propriedade privada é isto. E aí o discurso jurídico cria esse fetiche, porque a propriedade privada, do ponto de vista econômico, né, marxista, é isso. É essa propriedade móvel inserida no movimento de valorização do capital. Não é a propriedade privada, né, quer dizer, pessoal, que lhe dá autonomia. Quer dizer, se você tem a sua casa, não como objeto de mercado, né, como produto de mercado, mas como objeto pessoal, você tem autonomia. Você sai e volta, né? Você não depende de ninguém para suas funções básicas da vida, porque você tem autonomia. Você, né? Então, essa discussão, eu acho que ela tornou-se urgente na atualidade, né, na atual quadra histórica, porque a direita nos chantageia o tempo todo com esse terrorismo da ameaça à propriedade privada, e aí os próprios trabalhadores acabam apoiando os burgueses, né? E nós ficamos assim, e agora? Né? Nós que estamos a favor deles, e agora? Então, foi por isso que eu fiz a questão. Né? Na questão não foi, né? não foi forçada, não, juro que não foi. Eu acho que ela tem... E aí eu acho que a experiência tem um pouco a ver também, se a gente quiser remeter à literatura, tem um pouco a ver também com o debate do Marx com os russos, né? Com os populistas russos, né? O debate sobre se era possível transitar para o socialismo a partir da propriedade camponesa russa, né? Então, assim, por isso que eu falei que também pode ser importante, né, dar um tratamento conceitual sistemático à experiência que essas comunidades têm de propriedade, que é um outro tipo de propriedade. Até para dizer para a sociedade, olha, é possível um outro tipo de propriedade que não é essa propriedade que esmaga todo mundo, né? O Boulos foi muito esperto, ele é esperto, ele é inteligente, claro, né? Quando ele foi acusado de tomar a propriedade, ele falou, não, quem toma a propriedade é o banco. Deixe de pagar o financiamento para você ver. O banco vai lá e toma a propriedade, não é o movimento sem teto que toma a propriedade. Então é isso. Diga, Luciano. Eu ia propor, né, nós irmos para o encerramento. Fique à vontade. Posso fazer um breve comentário? Sim. Então, tem esse paradoxo, né? Da situação jogar esse medo, né, sobre a propriedade privada e, ao mesmo tempo, esses mesmos grupos tentam legitimar no Congresso a lei da grilagem, que no final é justamente a permissão para fazer tudo e mais um pouco em territórios indígenas, violando diversos direitos que estão garantidos na Constituição. É isso, pessoal. Acho que podemos encerrar? Bom, sim. Em nome da equipe de coordenador, eu agradeço e devo dizer que foi um prazer, né, debater com vocês. Convidados para as atividades logo mais à noite. Obrigado. Obrigada. Foi excelente. Parabéns para todos os que apresentaram. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.